Obrigada, Sr. Presidente. De facto, a audição vai longa, Sra. Ministra, mas também nesta segunda ronda quero deixar novamente claro que estamos aqui a ouvi-la na qualidade de Presidente da CCDRC e o PSD teve o cuidado, julgo, de a ouvir e todas as questões que lhe direcionou foram nessa qualidade e, ao contrário daquilo que a Sra. Deputada Eurídice aqui insinuou quanto à nossa agenda, nós temos uma agenda de esclarecimento e de querer saber a verdade e, portanto, não confundimos os papéis em que os intervenientes aqui estão. E falo-emos até ao fim desta audição e desta comissão. Portanto, deixo-lhe essa garantia, embora o tratamento continue por Sra. Ministra, mas apenas porque é a circunstância atual, não por mais nada. Dito isto, não posso deixar de ser 2 ou 3 comentários àquela que foi a infeliz intervenção inicial da Sra. Deputada Eurídice Pereira, porque veio aqui insinuar uma série de intenções ao grupo parlamentar do PSD, nomeadamente aquela que seria a intenção oculta do PSD nesta comissão de inquérito, os nossos objetivos e, portanto, o PSD não pode ouvir um comentário desses e deixar passar indiferente. Bem compreendemos que o PS não gosta de ser escrutinado ou criticado ou ver a sua atuação ser, através da Assembleia da República, analisada. Basta atendermos aos casos tão recentes, como seja o caso do CEF, ou seja o caso da nomeação do Procurador José Guerra, que tem feito correr tantas linhas e irritado o PS pela simples hipótese ou pelo simples facto de alguém o querer escrutinar. E isso é um lamento profundo em democracia, é transparência e é escrutínio. Até porque, com isto, perdemos todos com esta falta de boa vontade de nos escrutinar e com esta manta de suspeição que se levanta. Porque, e disse muito bem aqui a Sra. Ministra, durante as suas respostas na audição, em outubro não tivemos donativos. E não foi por acaso que não tivemos donativos, porque foi esta falta de transparência que se criou na sociedade portuguesa, que fez com que os portugueses, que foram tão generosos a quando desta calamidade, não o tenham sido mais. E com isso, quem perdeu, perdemos todos. E perderam, acima de tudo, aquelas populações. E essas é que perderam mais. Essas e as afetadas a seguir em outubro. Porque, permita-me dizer-lhe, eu sou de uma terra afetada e muito afetada por incêndios toda a vida. Tinham sido em 2016 e foi ainda em 2017 também. E, portanto, eu conheço muito bem estas tragédias pessoalmente. Tal como estive em Pedrógão, no Pinhal Interior, quer durante os incêndios, quer depois, muitas vezes. E, portanto, conheço muito bem a tragédia humana que lá se vive. E há outra coisa que eu não posso deixar passar em branco, que é o facto de... Foi aqui repetido muitas vezes o facto das pessoas nem terem documentos, nem terem como se identificar. Parece que estamos a tratar aquelas populações, retirando o momento de dor profunda que viveram, como coitadinhos. E aquela gente não é coitadinha. São pessoas, tal como qualquer um de nós, capazes de velar pelos seus interesses. E bem, porque é isso que todos nós, enquanto cidadãos, fazemos. Basta pensar, não tem cartão de cidadão. Claro, qualquer presidente de junta atesta a identidade de um seu freguês no meio rural. Mal será um presidente de junta, exceto um que foi ouvido aqui, que parece que não conhecia ninguém, salvo esse, e não posso deixar de referir. Todos os presidentes de junta conhecem os seus fregueses e no meio pequeno sabem exatamente quem é quem e quem mora onde e atestam a identidade, independentemente de não ter cartão de cidadão, até que se resolva, até porque isto teve que ser resolvido muito rapidamente, porque as pessoas não podiam entrar em nenhum processo, simplificado ou não, sem identificação, a qual é facilmente atestável. Portanto, isso não é um argumento, tal como o facto de, e depois quero deixar 1 ou 2 perguntas, Sra. Ministra, depois de dizer isto, tal como o facto de haver equipas, como disse aqui, para tratar dos processos de uma forma rápida, nomeadamente na Casa da Agricultura, isso faz com que nós, ainda mais, tenhamos que colocar a questão porque é que foram desviados tantos fundos quando havia um meio de fundos públicos para os agricultores que sim necessitavam. Os agricultores tinham direito a todos os apoios, a questão é da forma como lhes foram colocadas as questões. Pelas entidades responsáveis, não é pelos agricultores, nem pelas populações, que as vítimas são sempre vítimas. Agora, tentar subverter isso e não se ter ido buscar os fundos, porque dessa forma, os do PDR, porque dessa forma nós teríamos todas as habitações serem englobadas, incluindo as habitações secundárias, as segundas habitações, porque isso é uma decisão tomada pelo Revita, não pela lei, como sabe, por falta de fundos e de apoios. E, portanto, gostava que me comentasse isto, porque parece-me que, de facto, enquanto Presidente da CCDR, tem que ter uma opinião e lidou com estas questões, se tem havido esta decisão de recorrer ao PDR, com todos os valores que aqui foram alocados, havia ou não dinheiro para todas
as habitações, inclusive para as segundas habitações habitadas, efetivamente. Obviamente não aquelas abandonadas, porque isso nem sequer são habitações, nem segundas nem nada, são casas abandonadas ou já devolutas, e, portanto, essas não contam. Mais uma coisa, Sra. Ministra. É com algum lamento que tenho que lhe dizer, e gostava que ouvia aqui citar o relatório do Tribunal de Contas quando achou que lhe convinha. E ouvia desvalorizá-lo e criticá-lo quando não lhe convinha. Eu gostava que, de facto, me dissesse o que pensa dele, independentemente da conveniência. Para uns motivos cita ou para outro criticam. E numa nota final também, Sra. Ministra, o que aconteceu em Pedrógão foi único, sim, numa região e num incêndio. No entanto, o que aconteceu em Pedrógão e na zona interior, Pedrógão ficou como símbolo desta tragédia, mas não nos cingimos territorialmente a Pedrógão. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. No entanto, nós já tivemos terremotos neste país, nas regiões autónomas, nomeadamente em 80, nomeadamente em 98, se não estou em erro, no caso da Ilha do Faial, e nessa altura também já todas as normas, houve necessidade de acorrer àquelas populações, e isso foi feito, tal como há regras internacionais para a assistência humanitária. Portanto, não estávamos num terreno que nunca se pisou, estávamos numa tragédia que naquele território era única e esperemos que nunca se repita. E, portanto, o que eu lhe pergunto é porque é que não se deu a devida transparência, não se teve o cuidado na utilização destes fundos, por forma a que a suspeição nunca tivesse lugar. Porque não podemos usar a desculpa do momento da emoção, porque na decisão não pode haver emoção, na decisão tem de haver rigor. Muito obrigada, Sra. Ministra.